aos poucos, na medida que nós vamos estudando a natureza humana, nós vamos descobrindo as causas geradoras dos mais variados problemas. E vamos descobrindo também que é possível resolver grande parte deles, se não todos. É claro que, apesar das recomendações milenares sobre o autoconhecimento, que nós não temos ainda, não desenvolvemos essa cultura, não demos ouvidos às religiões que recomendaram o autoconhecimento, e com isso estamos pagando o preço da nossa negligência, do nosso desleixo, da nossa desatenção com as orientações da espiritualidade superior, que inicialmente vieram através das religiões, por inspiração, dos profetas, e hoje vem através dos médiuns, através da psicografia, da psicofonia, da intuição, de uma forma muito mais acessível para todos nós, porque antigamente eram raros os profetas e os mestres da humanidade não eram tão comuns como são hoje, porque hoje nós temos uma infinidade de fontes de inspiração divina, de orientações sobre condutas, sobre autoconhecimento, sobre a nossa natureza, sobre as leis divinas, de forma que tudo ficou muito mais compreensível, muito mais fácil, muito mais ao alcance da nossa mão. E este livro traz então algumas pelo tamanho do livro, dá para saber que são algumas lições e algumas orientações sobre condutas. É um livro de quase 300 páginas, então mostrando as causas dos nossos problemas. Então, para começar, ele diz o seguinte: posto de lado, isso é uma orientação do Livro dos Espíritos, é a questão 895 do Livro dos Espíritos. Posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? É uma pergunta que ficou aqui neste livro, no Livro dos Espíritos. Foi extraído do Livro dos Espíritos só a pergunta e não a resposta. Então a irmã Dufour vai respondendo essas questões, esclarecendo-as, de forma que nós podemos tirar lições muito mais práticas, muito mais preciosas, muito mais esclarecedoras e compreensíveis. Então diz ela que a Terra é uma escola que reúne alunos com notas e lições similares em estágios dolorosos de provas e expiações. Vocês lembram, aqueles que têm o hábito de rezar, que aprenderam a Salve Rainha, que hoje parece-me que quase não se ensina mais isso, mas antigamente se ensinava, toda noite a gente rezava algumas orações, a Salve Rainha era uma delas, e a Salve Rainha fala deste vale de lágrimas. Então a Terra já era interpretada ou entendida como um vale de lágrimas. Ela é uma prece construída pela Igreja Católica. E o catolicismo traz a cultura do sofrimento, tanto que se tem o hábito de dizer que para se ver Deus tem que sofrer. Isso é uma cultura católica, porque outras culturas não ensinam isso, e explicam as razões do sofrimento, mas não que sofrer é uma bênção divina. Tanto que a maioria das pessoas que sofrem muito se revoltam. Então, se fosse uma bênção divina, as pessoas não se revoltariam. E a gente vê muito mais católico revoltado do que outra coisa. Exatamente porque o católico traz no seu entendimento, na sua crença, que se vive apenas uma vez. Então, você já imaginou viver uma vez e viver uma vida de sofrimento e de dores, sem outra oportunidade, sem outra chance, quando se vê tantas pessoas que aparentemente estão felizes, ou até estão mesmo, Então é lógico que cria facilmente uma condição de revolta, de inconformismo, de achar que Deus está castigando por alguma razão, porque na realidade, se não houver o entendimento das vidas sucessivas, da reencarnação e da colheita conforme a semeadura, nós não podemos realmente entender o sofrimento como
um instrumento divino para os filhos escolhidos, né? Não faria sentido nenhum. Então, a lei divina claramente diz que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, e sendo assim, então todas as nossas ações positivas ou negativas têm consequências. E essa consequência tanto pode ocorrer no momento atual como em momento futuro, na existência atual como nas existências futuras.